As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News, com Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h04, está no ar o Vida News de hoje, segunda-feira, dia 15 de abril de 2013. Bem-vindo à nossa programação. Hoje é Dia Mundial do Desenhista, é também Dia Nacional da Conservação do Solo. Léo com a gente. Léo, boa tarde. Boa tarde, Lu. Tudo bem? Tudo em paz? Tudo certo? Tudo muito em paz. Como é que foi teu fim de semana? Foi tudo legal? Bem, tranquilinho? tudo bom. Diz que hoje você vai num videogame, tranquilo, vai brincar um pouquinho. Eu tô numa boa hoje. Tá numa boa. Hoje eu estou calmo, estou tranquilo e gosto de dias assim, viu? Não curto muito dia que tem chuva, nublado, aqueles dias melequentos de Curitiba. Eu prefiro assim com sol, acho mais legal. Dia maravilhoso, gostoso, apesar de ter sido o dia mais frio do ano logo pela manhã. Agora o solzinho esquenta, tá agradabilíssimo. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu, tudo legal? Tudo legal, e você, como é que tá? Nossa, muito bem, final de semana fazendo mudança, maravilha. Eu imagino, deve ter sido tudo de bom, né? Mudança é tudo de bom. Mas só de saber que tá indo pra uma casa nossa é muito legal. É verdade, isso tem de bom, né, Ciro? É saber que vai estar confortável com a família, com a esposa, com os filhos, isso é tudo de bom. Bom, está começando o Vida News. Você, a partir de agora, vai acompanhar as principais manchetes do dia. Manchetes do dia. Vamos começar com manchete nacional. Celso Brasil, é com você? A farra dos ministros da Dilma com os jatos da FAB, mesmo não tendo agenda oficial de suas pastas. Daqui a pouquinho você vai saber dos detalhes desta, entre aspas, farra lá nos ministérios em Brasília. Agora vamos para Balsa Nova, aqui pertinho, região metropolitana de Curitiba. Glauco Silveira. Programa Bombeiro Comunitário ainda não foi implementado em Balsa Nova. E olha que o programa já deveria ter sido implementado em Balsa Nova. Foi feito todo aquele, entre aspas, né? A gente gosta de dizer que quando é feito todo aquele fuzuê, chamaram todo mundo, disseram que iam implementar. Inauguraram a placa? Inauguraram tudo, menos o programa. Amanhã não, desculpa, ano que vem é ano de inaugurar a placa, hein? Fim do ano agora já. O que vai ter de placa, poste, esse de ligar o até bombeiro? Março, né? Até março do ano que vem ainda vão começar a fazer todo tipo de inauguração. Afinal, é ano político, né? O bombeiro liga lá para apagar o incêndio, hidrante, vão inaugurar também, vai ter um monte agora. Espero que a imprensa e o povo estejam bem atentos para isso. Agora, a manchete do esporte. Essa manchete pra mim é sensacional. Ciro Júnior, é com você. O goleiro Santos pega pênalti e o Atlético segue líder do retorno do Campeonato Paranaense. Você viu essa, Léo? Pegar pênalti. Ninguém acreditava, né? Mas foi muito mal batido também, né? Vamos falar sério. Às vezes eu perco um pênalti ou outro quando eu jogo, mas eu dou aquela paulada. E aí o goleiro pega na sorte. Agora o cara bateu bonitinho pro goleiro pegar aí no canto. Mas o Santos pegou, foi ótimo. Nem foi todo goleiro consegue, até porque tem muitos goleiros que se jogam antes da bola sair do pé do jogador e vai pra qualquer lado. Pênaltis tem que bater forte, não pode bater fraco. O cara bateu fraco, foi bem tranquilinho e tal, numa boa. Bom, eu já vi grandes jogadores que bateram pra fora. Ele pelo menos colocou ali, né? Na trave. O Alex, semana passada, bateu na trave. Então é verdade, acontece de tudo. Daqui a pouquinho os detalhes ainda hoje na nossa programação. Aliás, você vai ouvir aqui uma entrevista com um jornalista, o Bruno Abdala, que acabou tendo problemas seríssimos neste jogo do Atlético Paranaense com o J. Malucelli ali no Jotinha, com a torcida. Você vai saber todos os detalhes aqui. Aliás, eu vou contar para vocês, nos bastidores do rádio, que tem um dirigente da torcida, os fanáticos, incentivando aquele tipo de violência. Incentivou via rede social. Olha o absurdo. Daqui a pouquinho você tem aqui esses detalhes também. Ele incentiva na rede social, mas quando vem aqui, senta aqui, daí ele fala bonito. Será que fala bonito? Fala. Eu tô pagando para ver se ele tem coragem de sentar aqui e falar. Bom, vamos lá. De Pontal do Paraná, agora José Augusto Rodrigues. Secretário Municipal da Educação de Pontal do Paraná fala no microfonão potente, líder em audiência da 92,9 sobre o teste seletivo realizado ontem. Você vai ter essa entrevista exclusiva daqui a pouquinho aqui no Vida News. Agora mais uma manchete nacional. Rogério Ataíde. Estratégia de ação do povo brasileiro. Já como dizia o saudoso Leonel Brizola, né? A dívida do Brasil não é um dos problemas brasileiros, é o problema do Brasil.
E eu sou suspeita para falar de Leonel de Moura Brizola, porque para mim ele foi o maior dos maiores políticos brasileiros dos últimos tempos. Portanto, eu realmente sou suspeita. Agora, Rogério, tô atenta. Quero ver qual é essa informação que você vai trazer aqui falando sobre essa frase do Leonel Brizola com relação à dívida. 3h09 e começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe no Paraná. Já começou em todo o estado, também em todo o Brasil. 2.800.000 pessoas devem ser vacinadas aqui no estado até o dia 26 de abril. As doses vão estar disponíveis em mais de 2.500 postos e unidades básicas de saúde. A vacina protege contra os 3 tipos de vírus mais circulantes no país, começando pelo H1N1, o influenza A e também o influenza B. Está sendo aberta nesse momento a 17ª Expo Safra no pátio de triagem do Porto de Paranaguá. A feira, que é o segundo maior evento da cidade, atrás apenas da Festa do Rocio, aproxima empresários e trabalhadores do setor de transporte de cargas do país. E a Prefeitura de Curitiba lançou uma nota, essa eu vou ter que comentar, lançou uma nota na imprensa, ali no site da Prefeitura, dizendo que respeita os sentimentos das pessoas em relação aos animais. Lembra aquela matéria que nós trouxemos aqui sobre um guarda municipal que supostamente havia matado uma cachorrinha pitbull enforcada? Pois é. Teve toda uma discussão, nós conversamos com a dona da Pandora, essa pitbull, conversamos também com o chefe da fiscalização da Guarda Municipal, o inspetor Frederico, e ele dizia no momento que não acreditava que havia sido intencional, que teria sido um acidente. Aliás, acidente, segundo ele, que teria sido provocado, inclusive, pela dona da Pandora, que estaria ajudando. Enfim, apesar de tudo isso, a Prefeitura lançou agora há pouco, na semana passada, na verdade, uma nota oficial dizendo o seguinte, presta atenção. A Prefeitura de Curitiba respeita os sentimentos das pessoas em relação aos animais, tanto que lançou neste ano o Serviço de Proteção Animal, que vem tendo forte atuação na comunidade. No entanto, a Prefeitura não pode se omitir nos casos em que animais colocados em risco a segurança das crianças e das pessoas. Por isso, existe o Serviço de Apreensão de Cães Ferozes no âmbito da Guarda Municipal. E lá pelas tantas, fala o seguinte, desde 2009 a população acionou esse serviço 7.293 vezes, foram apreendidos 1.455 cães e a apreensão da cadela Pandora foi a primeira que resultou numa fatalidade, diz. Os servidores que trabalham no Serviço de Apreensão de Cães Ferozes são selecionados entre guardas municipais que se apresentam como voluntários para gostar de cães. Após o recrutamento, eles são treinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Os 2 guardas que participaram da apreensão de Pandora, aliás, são proprietários de cães, diz a nota, e conhecidos pela afeição aos animais. Ambos ficaram abalados com o episódio. Mesmo assim, os 2 foram afastados da unidade. Aliás, naquela entrevista foi descartada essa possibilidade, agora não. Aqui na nota diz que os 2 foram afastados da unidade. O equipamento utilizado, o cambão, será encaminhado para perícia. Mais um indício de que pode ter havido sim um grande problema naquela questão. E continua a nota dizendo, a Guarda abriu procedimento sumário de averiguação sobre a conduta dos profissionais e o efetivo do serviço de apreensão passará por uma reciclagem. Essa nota oficial foi lançada pouquinho depois de que foi veiculada na imprensa alguns dados com relação à mordida na perna daquela criança que teria sido causada pela Pandora. Conforme a divulgação feita no programa Cadastração, seguem os dados do exame feito no ML na data de 1º de abril sobre a mordida a qual acusam a Pandora de ter feito. Os dados foram cedidos pela mãe do menino mordido e seguem a seguir. Conclusão: mordida de cachorro, diâmetro de trauma 5,5 centímetros, incluso área rocheada, com 2 perfurações de 0,5 centímetros de profundidade e distantes 2,5 centímetros uma da outra. Não causou dano permanente ou debilidade que impeça de exercer atividades habituais. Falando num português claro, está dizendo aqui nessa nota, na conclusão do IML, que uma presa para outra do cachorrinho teria uma distância de 2,5 centímetros, o que possivelmente não teria condições de ser causado por um pitbull, já que o pitbull de uma presa para outra, em média,
tem 3,5 centímetros, é isso, Ciro Júnior? Eu até acredito que mais, só que tem várias perguntas que têm que ser respondidas. Por exemplo, o inspetor Frederico, quando deu uma entrevista aqui pra gente, ele falou que o cambão foi usado no dia seguinte, sem dar problemas. E agora levou pra análise. Pra perícia. Então, tem alguma coisa que, se deu problema, não poderia ser usado de novo, pra depois mandar pra perícia. Esse é um fato. Segundo fato, já imaginaram se não foi a Pandora que fez isso aí? Como que vai ficar? Tá provado? Tá provado. Praticamente esse laudo comprova tudo? Mas esse laudo não é oficial ainda, né? É um laudo preliminar, falta Quem agora fazer da arcada bancária da Pandora. Se alguém fizer da arcada dentária da Pandora, vai poder mostrar uma coisa com a outra, eu imagino. Mas tem essa... Esse laudo foi feito nos médicos que fizeram na perna da criança pra cá. É oficial na perna da criança. Isso, ainda não temos tem que comparar ainda tipo com a arcada da Pandora, que não foi ainda comparado. Mas logo depois existe... que esse laudo foi emitido, a prefeitura emitiu o outro afastando os dois. Enfim, aquilo que nós falamos aqui, que nós cobramos e pedimos aqui, ou seja, que fosse feita uma investigação séria sobre o caso, parece que vai ser feito. Tem que ser feito. E é por isso que eu tenho que, em primeiro lugar, dar o parabéns ao inspetor Frederico, que começou já a tomar as providências. O inspetor Frederico tá de parabéns. Já tirou de circulação esses dois rapazes que fizeram o que fizeram na suspeita? Na suspeita, tira. Comprovada se tem culpa ou não, daí tudo bem. Mas já que tá essa suspeita, e inclusive várias testemunhas que eles foram, no mínimo, grosseiros com a família da Pandora, no caso, Nicaele Novaes. A Nicaele e a Alzira Novaes. Exatamente. Então tem que ser averiguado mesmo. E olha, eu vou ficar muito feliz se um dia for provado que a Pandora é inocente. Ela vai ser um... Infelizmente não tem como buscá-la, né? Infelizmente ela morreu. A família da Pandora que tá lutando até hoje com isso, olha, merece. Os responsáveis vão ter que ressarcir essa família. Vão ter que ressarcir. Com toda certeza. Bom. Aliás, Nicaele, ela foi uma pessoa batalhadora. Eu nunca vi nas redes sociais alguém com tanta força por causa de um amor. É o amor a alguém da família dela, que era a Pandora. Exatamente, também queria deixar claro que muita gente me perguntou que nós estamos nessa luta porque ela é parente por ser Novaes. Ela não é parente, sobrenome por favor. Mesmo, mas não é parente. Aliás, eu não a conhecia, fiquei conhecendo através Eu também não conheço ela pessoalmente, só por telefone. Dessa luta. E olha, batalhadora, merece tudo de bom ela, viu? Sem dúvida nenhuma, parabéns, inspetor Frederico, e eu espero realmente que esse caso seja completamente investigado. Qualquer indício que seja comprovado, as pessoas que foram negligentes precisam ser responsabilizadas. Exatamente. Aqui não tem ninguém afirmando que não foi Pandora. Nós achamos, acreditamos e torcemos para que não tenha sido. Até pela diferença, né? Do tamanho da arcada dentária. Imagina, 2,5 centímetros. Preliminarmente e também não tem outra coisa nada também a ver que você comentou. Pitbull. Teve uma das dentadas da presa do canino que entrou meio centímetro na perna. Um pitbull só morderia meio centímetro. Pitbull arrancaria a perna. Arrancaria a parte da panturrilha, acho que foi na panturrilha mordida, né? Foi. Arrancaria na panturrilha com toda uma criança ainda, com toda certeza. Enfim, 3h16, o Vida News está no ar. Vida News. Tempo e temperatura. A semana vai começando sob efeito de uma massa de ar mais seco de origem polar, que traz uma condição geral de tempo aberto e também temperaturas baixas para o estado paranaense. Ao longo dessa segunda-feira, o sol predomina, o que permite temperaturas agradáveis do centro para o oeste do estado. A máxima atinge os seus 26 graus na região de Palotina. Na parte norte também temperaturas oscilando entre 26 e 27 graus, mas do centro para o leste temos temperatura máxima que não passa dos 23 graus na região metropolitana. A terça-feira é outro dia que começa com sensação de frio. Palmas tem mínima de 4 graus, Curitiba temperatura mínima por volta dos 8 graus. Na região de Palotina e Londrina, temperaturas oscilando por volta dos 11 graus. E ao longo da terça-feira, tempo ensolarado. Grande parte dessa semana vai ter essa condição geral de tempo mais aberto, sem expectativa de chuva, já que as áreas de instabilidade no decorrer da semana vão ficar mais concentradas sobre o norte e o nordeste do Brasil. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Trânsito. E daqui a pouquinho as informações do trânsito. Antes eu vou chamar direto do Ministério da Saúde, lá de Brasília, o Hudson da Silva, que está na linha com a gente. Hudson, boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Rádio Vida FM.
O Hospital do Trabalhador, em Curitiba, é um dos 22 hospitais de grande porte incluídos no SOS Emergência. Criado pelo SUS, do Ministério da Saúde, o programa vai qualificar o atendimento nos maiores hospitais brasileiros. Com a chegada do programa, muita coisa vai mudar no Hospital do Trabalhador. Equipes treinadas vão acolher os pacientes e avaliar o nível de gravidade de urgência no atendimento. O fluxo de internação será mais ágil e a gestão de leitos mais eficiente. Até 2014, os 40 maiores pronto-socorros em 26 estados e o Distrito Federal estarão incluídos no SOS Emergência, que é parte da rede Saúde Toda Hora. Outros serviços de saúde oferecidos pela rede são o SAMU 192, UPA 24 horas, salas de estabilização, serviços da atenção básica e Melhor em Casa. Do Ministério da Saúde para a Rádio Vida FM, Hudson da Silva. Boa tarde. 3h19. Vida News. Trânsito. Acidente sem vítima está sendo atendido neste momento no centro de Curitiba, no cruzamento da Avenida Visconde de Guarapuava com a Rua General Carneiro. Muito cuidado nestas proximidades, você que está passando pelo centro de Curitiba. E por causa de obras, o trânsito é lento no sentido BR-116 da Avenida Juscelino Kubitschek, na cidade industrial de Curitiba, próxima ao viaduto, sob a Rua Vicente Michelotto. Portanto, você que está passando por ali também, tome bastante cuidado. Se puder, desvie dessa região, porque o trânsito é lento por ali. 3h19. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Silvio Nami Júnior em Maringá e Adalberto Mendes da Silva em Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens. Apenas está fechado o aeroporto Governador José Richa, em Londrina. 3h20. Vida News. Ouvinte Vida. E você, ouvinte da Rádio Vida, do Vida News, participa com a gente a partir de agora pelo nosso telefone 3029-9290, pelo Facebook, na nossa página pessoal ou então na página do Vida News 92,9 FM da internet. Basta você curtir ali a página e já pode mandar seu recado pra gente. Você também pode participar no Twitter, @LucianaPombo. Fale com a gente, mande sua opinião sobre os temas que estamos discutindo hoje aqui, ou então nos diga que está nos ouvindo, que nós vamos registrar sim tua participação aqui no Vida News. Hoje nós estamos sorteando novamente um kit Gospel Vida. Daqui a pouquinho eu coloco no Facebook para vocês participarem. Nós vamos fazer o sorteio daqui a pouco. E o ex-prefeito de Curitiba, Luciano Dutti, foi condenado a devolver aos cofres públicos de Curitiba a quantia de R$706 mil, de acordo com decisão do juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública. A decisão atende parcialmente a ação proposta pela ex-presidente do Diretório Municipal do PT, Roseli Isidoro, que acusa o ex-prefeito de ter usado recursos públicos para autopromoção às vésperas das eleições do ano passado. 3h21. O Vida News está no ar. Vida News. Entrevista. A criação de um Tribunal Regional Federal, não apenas aqui no estado do Paraná, mas em outros 2 estados, foi alvo de críticas do ministro Joaquim Barbosa no STF. Nós estamos aqui com o senador do Paraná, Sérgio Souza, ele que é do PMDB. Boa tarde, senador, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, é um prazer falar na Rádio Vida. Bom, senador, eu vou perguntar para o senhor o seguinte: como é que o senhor viu as afirmações do ministro, até falando que o custo vai ser muito alto para a implementação destes tribunais regionais? Olha, eu tenho conversado com vários veículos de imprensa, já subi à tribuna do Senado Federal para me manifestar sobre isso. Eu quero crer que a assessoria do ministro Joaquim Barbosa deu informações erradas a ele. O número que ele chegou a mencionar para o ministro Eduardo Cardoso, que é o ministro da Justiça, que chegaria em torno de 8 bilhões, é um absurdo. Os dados que nós temos é que vai ficar próximo a 100 milhões cada um dos tribunais. São 400 milhões. Não chega nem, sempre parece uns 90 milhões, na verdade. No entanto, hoje o custo total da Justiça Federal no Brasil,
primeira, segunda e terceira instância, incluindo o próprio STJ aí dentro, custa 7,7 bilhões. Opa! Então eu acho muito diferente. Muito. Então eu acho que é assim, vai chegar a 8 bilhões o custo total da Justiça Federal, com mais esses 4, pode ser, mas não se compara, está muito distante as informações. E o senhor acredita que existe orçamento suficiente para isso, senador? Foi pesquisado isso antes de ser aprovado? Quando eu cheguei ao Senado, eu percebi que essa proposta de emenda constitucional, que já tinha passado no Senado lá em 2001 e desde 2002 estava na Câmara, estava adormecida. Então, organizamos e criamos uma frente parlamentar pró-criação do TRF, fizemos inúmeros atos públicos e algo que a frente fez de forma importante foi construir um ambiente favorável à aprovação desta proposta de emenda constitucional que cria esses tribunais, e nós conseguimos naquele momento, isso já em 2012, conseguimos um impacto orçamentário financeiro oferecido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, pelo STJ, que deu esses dados de 90 milhões para cada um dos tribunais. E neste meio tempo, em 2011, na verdade, nós colocamos já dentro do plano plurianual do governo federal 300 milhões em recursos para a criação. O orçamento... Isso já estava previsto no orçamento? Já está previsto no PPA. Agora nós vamos fazer o orçamento para 2014, quando de fato serão instalados os tribunais, e nós já vamos colocar agora, este ano de 2012, quando você vota o orçamento para 2014, nós já vamos colocar os novos tribunais dentro do orçamento. E a questão da constitucionalidade? Outro argumento colocado por ele foi de que quem deveria legislar sobre esse assunto não deveriam ser os senadores ou os deputados. Olha, eu não concordo. Na verdade, quem criou os tribunais que aí existem foram os senadores e deputados. Foi o Constituinte, em 88, quem criou, e criou isso no ato das disposições transitórias. E o congressista, o parlamentar, tem sim a prerrogativa de alterar a Constituição. E nós alteramos o artigo 27 da Constituição para aumentar de 5 para 9 tribunais regionais federais. E cito para você 2 exemplos que foram alterados a estrutura da Justiça e não passou, e não foi de iniciativa do Poder Judiciário. A extinção da figura do juiz classista foi por uma proposta de emenda constitucional do Congresso, e também a própria criação do CNJ foi por uma proposta de emenda do Congresso. Então, por que não? Agora, nós não estamos criando aqui o número de juízes, o número de cargos. Agora, este projeto está sendo gestionado dentro do STJ. Eu falei essa semana ainda com o ministro-presidente do STJ, o ministro Félix Fischer, nosso conterrâneo aqui do Paraná, e ele me disse que já está trabalhando, já está com uma equipe trabalhando no projeto, e até já adiantando que no Paraná nós devemos ter em torno de 20 a 22 desembargadores aqui no Tribunal do Paraná. Deve vir aí uns 6 ou 7 do Rio Grande do Sul, que vai ficar também mais ou menos desse tamanho. No estado do Amazonas em torno de 7, na Bahia em torno de 7 e em Minas em torno de 20 desembargadores. Então é da prerrogativa do Poder Judiciário a iniciativa de criar as estruturas, e isso nós deixamos para eles. Nós não fizemos nada que invadisse a prerrogativa do Poder Judiciário. Nós estamos conversando com o senador Sérgio Souza, ele que aliás é também advogado, parceiro do Moisés Pessutti, filho do Orlando Pessutti, em escritório de advocacia, isso, né, senador? O Moisés foi meu estagiário, hoje ele é o dono do escritório. Aliás, também a sua proximidade com Orlando Pessutti é grande, tanto que o senhor é do PMDB. Eu assessorei o Orlando Pessutti durante muitos anos na Assembleia Legislativa, depois alguns anos também no governo do estado do Paraná, e nos últimos anos, antes de disputar a eleição, como suplente da ministra Gleisi Hoffmann, ela é titular do cargo, eu estou lá na vaga que é dela, eu estava somente na militância da advocacia. Lógico, a política era uma coisa mais de bastidores, não de mandato, e agora estamos aí com esse novo desafio, né, que é representar o Paraná, que é muito importante, é uma responsabilidade muito grande, e espero estar fazendo a contento, né? Porque, por exemplo, como essa bandeira do TRF, né? É bom que os ouvintes saibam o que é TRF, porque as pessoas ficam falando assim, tá bom, olha, criar um TRF, mais despesa, mas para que serve? Isso. TRF é um Tribunal Regional Federal, então ele julga todas as causas federais. INSS. Isso, a previdenciário. 80% dos processos que tramitam hoje nos tribunais regionais federais é previdenciário, é a aposentadoria do cidadão que está nos ouvindo agora, aquela revisão que ele está tentando há muitos anos e não consegue, é este tribunal que vai julgar, e vai ser aqui em Curitiba. Era isso até que eu ia perguntar, o fato de ser em Porto Alegre
está dificultando, talvez, que os processos tenham mais celeridade? O senhor acredita que vai ser mais rápido? Olha, não tenho dúvida disso. E o fato de ser distante e ser uma demanda muito grande de processo, quando foram criados os atuais tribunais, os 5 que hoje existem, nós tínhamos em torno de 96 mil, 97 mil processos tramitando no 2º grau da Justiça Federal. Hoje tem 1.100.000. Um desembargador do Tribunal do Trabalho ou do Tribunal de Justiça de qualquer estado brasileiro, na média, recebe uma carga de trabalho de 2.000 processos ano cada um. Na Justiça Federal, é em torno de 13 a 14 mil processos por desembargador, 7 vezes mais. Agora, eu digo a você e a todos aqueles que estão nos ouvindo, é necessário? Isso não traz uma morosidade na aplicação da justiça? Faz com que o cidadão, às vezes, passe para outro mundo antes mesmo de receber o seu direito previdenciário, deixando isso para o inventário, para o espólio. Então, a nossa luta é para trazer a justiça para mais perto do cidadão, criando mais tribunais. Você vai tornar ela mais célere, mais rápida, e mais pessoas que não são estimuladas a buscar os seus direitos perante o judiciário vão passar a ser estimulados. Eu tive essa semana numa conversa com o ministro Félix Fischer, estava também o ministro Kukina e tinha um desembargador da primeira região, o Dr. Neviton Guedes, que foi procurador eleitoral aqui no Paraná, hoje ele está lá em Brasília no TRF, e ele nos confessava que esses dias veio uma senhora tetraplégica do Amazonas até Brasília, porque a sede quem julga os processos do Amazonas hoje é Brasília, ou de todo o norte do Brasil, e ele ficou muito frustrado, porque ele estava na sessão naquele momento e não pôde atender a mulher, e depois a assessoria veio lhe dizer, olha, ela veio pedir preferência, porque faz anos que o processo dela está aqui e não consegue ser julgado. Aí ele me confessou que ele julga por mês 1.000 processos. Meu Deus. Sabe o que é isso? É em média 50 processos por dia. Como é que alguém consegue ler, estudar e julgar 50 processos por dia? E ele disse o seguinte, que ele não consegue baixar a carga, que tem mais de 20.000 processos no gabinete dele, não consegue baixar a carga porque ele recebe por mês em torno de 1.000 processos no gabinete dele. Porque o TRF1, que é de Brasília, está dali dentro. Todo o norte do Brasil, o centro-oeste do Brasil, está inclusive a Bahia e Minas Gerais. Então, você vê, agora nós vamos dividir tudo isso em 4 tribunais. Então vai ter um na Bahia, vai ter um em Minas e vai ter um no Amazonas. Então nós vamos dar celeridade, sim. E aqui embaixo, o nosso Tribunal do Paraná, hoje ele é o 3º tribunal em quantidade de processos. Nós perdemos, claro, para o TRF1 Brasília e para São Paulo, e depois ao nosso tribunal, que vai congregar Paraná e Santa Catarina, tudo aqui em Curitiba. Bom, para finalizar, senador, blog do Ismael diz que o senhor vai ser candidato ao Senado. O senhor vai ser mesmo? Teme que a ministra acabe deixando o cargo, volte a ser senadora? Olha, não, eu acho que essa questão com relação à ministra Gleisi, para mim é muito tranquilo. Eu acho que ela pode vir ser candidata, sim. Se vai ganhar ou perder, o eleitor é quem vai decidir isso, mas ambientes têm sido criados nesse sentido, muitos amigos têm conversado, mas não tem sido o meu desafio. Se o meu partido lá na frente assim o quiser, se a sociedade paranaense entender que pode ser esse caminho, até a gente pode refletir, mas hoje eu estou cumprindo o meu papel, por enquanto, dentro do Senado, e meu papel é representar o Paraná, as bandeiras do Paraná, como o TRF, como essa discussão do mar territorial, CMS de energia. Tenho discutido muito essa questão da participação do Paraná no fundo de participação dos estados, o ICMS alíquota única, discutido agora essa questão indígena, que pega a parte da fronteira do Paraná e em algumas outras regiões também de maneira complicada. O Paraná, que é um estado extremamente produtivo, estão falando em criar reservas enormes dentro do Paraná, reservas indígenas. Isso pode travar o desenvolvimento do Paraná. Então, eu estou lá no Senado Federal, não sou contra índio, muito pelo contrário, defendo os índios, defendo as etnias. Eu também sou a favor ao direito da propriedade e ao direito ao desenvolvimento do nosso estado. Então, ser senador da República é muito mais do que uma coroação, de que um momento de êxtase, é uma missão e é uma oportunidade de poder fazer mais por esse estado que normalmente é tímido dentro do Congresso Nacional. Sem dúvida nenhuma. Obrigada, viu, senador, pela sua presença e participação. Uma boa tarde. Vida News.
Você acompanhou a entrevista feita com o senador Sérgio Souza sobre esse assunto aqui. O Rogério Ataíde diz o seguinte, deixa eu ver só se eu localizo, é tanta mensagem que a gente recebe todo instante que eu nem sei. Ele diz o seguinte, que o Tribunal Regional Federal serve para juntar papel e mais papéis, diz ele. Quanto discurso! E ele pergunta o seguinte, ele diz o seguinte, você vai lá e veja quantas salas vazias se constroem nos TRFs, nos TRS, ele diz. Se constrói uma monstruosidade. Ao lado da minha casa também isso aconteceu, diz ele que mora ali na região do Prado Velho. E ele ainda acha que isso não resolve o problema da justiça. E você, ouvinte? Vou aproveitar para fazer hoje essa pergunta do dia. O que você pensa da justiça no Brasil? Bom, Léo, eu sei o que você pensa, mas enfim, o que você pensa da justiça no Brasil? É complicado também, Lu, porque não dá para condenar apenas a justiça, e sim quem faz as leis do nosso país. A justiça aliás, tá lá para executar. São os senadores, os deputados. A justiça tá lá para executar o que tá no papel, né? O que tá escrito no papel é aquilo e eles vão trabalhar em cima daquilo. Então, é muito complicado também cobrar diretamente de juízes, de desembargadores, enfim. Eles estão ali interpretando aquela lei que foi criada. E no caso, por exemplo, que eu gosto de bater bastante na tecla, do Código Penal, eles estão interpretando um código de 80 anos atrás, né? Da época da escravidão ainda, essas escrituras aí. Então a gente não pode ficar dependente disso. Realmente é complicado, porque hoje a justiça solta, liberta aí grandes marginais, dá aí a liberdade para grandes cometedores de delitos, mas está baseado dentro do que está escrito dentro da lei, né? Então a gente precisa mudar as leis do país para poder fazer esse tipo de situação funcionar de maneira melhor. Agora tem o outro lado também, da justiça, que é lenta, né? A gente absolutamente lenta, morosa, tem coisas que demoram. Veja só, aquele acidente de trânsito que matou 2 pessoas aqui na região de Curitiba, causada por um então deputado estadual. Sim. Até hoje não se foi julgado. Eu acho que vai ficar assim até dar aquela famosa caducada, né? Até prescrever. Eles estão tentando dar um jeito de passar 6 anos. Essa é a nossa justiça, quer dizer, e as brechas legais que existem são absurdas. Então eu bato muito na tecla também nesse lado da lentidão, né, da falta de interesse. Minha mãe tem um inventário aberto desde 2004 e esse processo deve ter andado aí, vamos chutar que ele tenha 8 fases, ele não passou da primeira ainda. Então são coisas que a gente não consegue entender, né? Falta pessoal, falta situação, falta suporte, falta apoio, falta o quê? Né? São vários lados e âmbitos que a gente tem que analisar também, mas realmente a justiça no Brasil deixa muito a desejar ainda. Não podemos condenar, como eu falei agora há pouco, os juízes, os desembargadores, eles estão lá para cumprir o papel deles conforme o que está escrito, mas que podia muito bem o governo se interessar em fazer funcionar. Funciona igual funciona a Receita Federal, faz funcionar como funciona o TSE, o TRE, os tribunais eleitorais, que a gente quer ver também essa agilidade, né? Essa praticidade que eles proporcionam nesses outros campos também. Sem dúvida nenhuma. Você também pode participar, dê sua opinião. Se você pensa igual, diferente, parecido, não importa. Dê sua opinião através do Twitter, @LucianaPombo, no Facebook, na nossa página do Vida News ou nas páginas pessoais, ou então no telefone 3029-9290. Vou registrar aqui algumas participações com a gente. O Rodrigo Novaes Fernandes, Pombo Novaes Fernandes, meu irmão querido, diz que está na escuta direto de Portugal. Rodrigo, um abração para você. Também está na escuta Ângela Noronha e Marília Rissetti, lá, Angelina, desculpe, Noronha e Marília Rissetti, lá direto de Balsa Nova, e o Robson do Vale, também ouvindo em Balsa Nova. Eliane Lima diz que está na escuta através da internet. O Célio Silvério diz o seguinte: abraços a todos vocês e um bom programa para nós, diz ele. Bom programa, Célio, para todos nós, com certeza. Um abraço, diz que está na escuta o Paulo Blakovski, o Paulo que vai ser entrevistado amanhã aqui no Vida News. Um abraço para você, Paulo. E eu quero mandar um abração especial para os nossos ouvintes do Futebol VIP, a nossa comunidade, a comunidade do Ciro Júnior na internet. Para o Rick Paraloucos, ele diz, manda um beijão e um abraço apertado para mim, Lu. E o Thiago Seven Lucina também pede para mandar um beijão para vocês e para todos os demais que nos acompanham lá, né, Ciro? Aliás, teve um tópico especial sobre o Vida News esses dias na comunidade do Face. Não, aquele grupo no Face é muito bacana, o Futebol Paranense VIP, convido todo mundo que está ouvindo participar, tem toda a nossa equipe do Vida News lá, e além do pessoal que sabe brincar, sabe debater futebol com bom humor e amizade, o que é o principal. E sem violência, é o principal mesmo, Ciro, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto aqui. 3h37. Vida News.
Crônicas. A Polícia Federal confirmou nesta sexta passada ter aberto o inquérito para investigar a atuação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma das operações financeiras do Mensalão. Lula é oficialmente investigado por sua participação no esquema, que movimentou milhões de reais para pagar despesas de campanha e comprar o apoio político de parlamentares durante o primeiro mandato do petista. O sonho de milhões de brasileiros esclarecidos é ver Lula atrás das grades. É o maior embusteiro da política desse país, assumindo a presidência com a economia arrumada pelo Plano Real, e teve a desfaçatez de afirmar que era herança maldita. Mudou o nome da Bolsa Escola para Bolsa Família para enganar os incautos e conseguiu tornando essa prática em seu curral eleitoreiro. As pessoas esclarecidas não têm dúvida de que ele é o verdadeiro chefe daquela quadrilha. Com tantas implicações, fica difícil acreditar que a sindicância ocorra dentro de princípios éticos, a menos que a Procuradoria Federal possa acompanhar e investigar paralelamente, já que a Polícia Federal é subordinada ao ministro da Justiça, petista de carteirinha. Essa dúvida vem à mente, especialmente após as falas de José Dirceu, quando acusou Dilma de indicar para ministro o então juiz Fux, que deveria beneficiá-lo e os demais quadrilheiros no julgamento do Mensalão. Nesse caso, o que não se faria para beneficiar o poderoso chefão? Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. 3h40. Vamos agora ao intervalo rapidinho, já voltamos. Vida News volta já com Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi. O parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Fundação Exclusiva Educativa 92.9. A vida é tudo de bom e continua. Vida News. Giro de reportagem. Vamos começar em Paranaguá hoje. Quem tem as informações é Stalin Venit. Stalin, é com você. Basta de degradação do rio Itiberê. Observando uma bonita foto da Master Video postada no Facebook, agora sim fiquei estarrecido com a atrocidade perpetrada contra o plástico do rio Itiberê. Em seu leito foram construídos Cante do Itiberê, o ginásio de esportes, o Mercado Novo, a praça de eventos, a famosa ponte ligando a Ilha do Valadares e, ultimamente, o aquário marinho de 50 milhões de reais, cujas obras estão paralisadas. A degradação desse braço de mar ocorre há mais de 4 séculos, desde a chegada dos primeiros habitantes que iniciaram o povoamento. Sabem por que construíam casarões? Por motivo de segurança, porque viveram tempos de pirataria e saques. E também com temor das maresias, que inundavam a parte terra dos casarões. E todos os dejetos dos humanos, que aumentavam significativamente com o decorrer das décadas, eram lançadas no coitado do rio, que assim ficava mais poluído, mais fétido, mais degradado e até impróprio para o banho. Mas em seu vai e vem permanente e com suas maresias, o Itiberê continua desintegrando toda a sorte de esgoto que despeja em suas águas, porque talvez o volume d'água existente e sua extensão eram suficientes para o processo. Essas e tantas impensadas agressões, o próprio crescimento desordenado da Ilha do Valadares,
no momento com cerca de 15 mil moradores e com uma rede coletora de esgoto ainda em fase de implantação, deixa uma interrogação para o futuro. Leis ambientais precisam ser apresentadas na Câmara Municipal para evitar uma degradação ainda maior do rio Itiberê e toda a orla. Falo em construir a Avenida da Praia. Queremos ver o projeto, porque bem em frente ao Mercado Café, ao lado do centenário e majestoso mictório que precisa ser preservado, tem um tamarindeiro centenário que não merece ser agredido. E os que assim o fizerem irão pagar pelas consequências. Não é brincadeira. É um majestoso mictório. Talvez tenha sido um dos primeiros construídos para atender às necessidades dos pescadores, turistas e trabalhadores da Rua da Praia. Acompanhou a arquitetura do mercado do café e do mercado do peixe e fica isolado. Pena que hoje é um depósito de material de limpeza dos mercados citados. Será que pensam na sua demolição? Não vamos permitir. É inaceitável outras agressões contra o meio ambiente quando a política inteligente adotada nas comunidades mais desenvolvidas é pela sua preservação. De Paranaguá, Stalin Venete para o Vida News. É com você, Luciana. Vida News. Na realidade, infelizmente ainda, Paranaguá e parte do litoral paranaense ainda existe exatamente isso que ele falou, ou seja, esgoto a céu aberto, rios contaminados, rios sendo usados como mictórios, como ele disse. Infelizmente, eu dei risada, mas é a realidade. Infelizmente, é a realidade do litoral e de muitos municípios do interior do Paraná. Eu não sei se eu estou enganado, Luciana, mas eu acho que Paranaguá é uma das cidades, tirando Curitiba, Londrina, Maringá, aí, uma das cidades que deve gerar muito dinheiro para o governo com certeza, estadual. Você vai ler aí Londrina, Curitiba, Araucária e Paranaguá. Existe uma obrigação do poder público de investir em urbanismo nessas cidades aí. Todas essas cidades têm que estar bem estruturadas. Não é só no aeroporto Afonso Pena até o centro de Curitiba, que estão fazendo uma obra bonita e uma ponte que não serve para nada, que vai fazer com que a nossa população e nosso estado cresçam e sejam aí respeitados. A gente tem que pensar, por exemplo, em Paranaguá. Paranaguá é a porta de saída do nosso estado para a nossa soja, para o nosso milho, enfim, tudo que é produzido dentro do nosso estado. E tem que ter um mínimo. Está previsto no orçamento da União, até já que você tocou nesse assunto, e a gente falou já aqui no Vida News, em entrevista que nos foi cedida tempos atrás, está previsto realmente melhorias com relação à infraestrutura de Paranaguá. Só que já passou da hora, há muito tempo a gente tem ouvido falar. Você vê a estrada esburacada, aquele acesso que dá ao porto é uma situação complicada, as pessoas que moram na região não tem como atravessar a BR, deve morrer muita gente ali naquele caminho, é uma coisa completamente... Eu já vi manifestações completamente sem estrutura, aí, o Parnanguara, que tá ali trabalhando, muita gente ali, estivadores do porto, o cara não tem direito de ter o seu saneamento básico em casa para poder ter as necessidades básicas, nós estamos falando aqui, não tem luxo nenhum, né? O cara poder chegar em casa, poder fazer um xixi tranquilo, para ser bem claro, né? O cara poder chegar em casa, tomar um banho, né? Não tem. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem ideia de quanto em Pontal do Paraná, que é ali do ladinho de Paranaguá, é saneado? Tem saneamento básico? Deve ser bem pouco, né? 33%. É pequeno. É um absurdo. E aí, o agravante é o seguinte, se fosse uma cidade isolada, onde não tivesse rio e águas por perto, tudo bem, né? Ainda dava para dar uma segurada. Mas, gente, o litoral tá na beira da praia. Onde é que vai tudo isso? Vai para dentro do mar. Que você que tá ouvindo aqui agora é turista e é banhista, vai lá em outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro lá e piorar a situação. Vai complicar. Então, quer dizer, é um ciclo vicioso que vai degradando o nosso litoral. E aí o que acontece? Vai todo mundo pro litoral de Santa Catarina. Então tem que prestar atenção, tem que ter condição, não só para os turistas, mas para as pessoas que moram nessas cidades, de ter saneamento básico, estrada, um trânsito decente, uma calçada decente. Quanta gente não morre porque não tem acostamento, não tem estrada? Então tem que começar a pensar mais no urbanismo dessas regiões. Não só pensar que o nosso estado vai ser exemplo de grandeza e riqueza, construindo aí, repaginando a Avenida
Avenida das Torres para quando os turistas vierem para a Copa, descerem com o avião lá e depois passarem numa estrada bonita, numa rua bonita até chegar no centro de Curitiba. A gente tem que ser muito maior do que isso, na minha opinião. Bom, as fortes chuvas que caíram na região noroeste do Paraná nesse fim de semana provocaram a interdição de uma rodovia, PR 557, entre Terra Rica e Diamante do Norte. Com grande volume de água, parte do asfalto cedeu e acabou provocando uma erosão que ocupou praticamente a pista inteira. A estrada está intransitável. O DER, o Departamento de Estradas e Rodagem do Governo do Estado, já informou em nota que iniciou um projeto para a reconstrução da rodovia. Aliás, já passou da hora, né? Para ter essa interdição é porque realmente já passou da hora. Cerca de 48 famílias do movimento Sem Terra acampam desde manhã de hoje na frente da fazenda da Embrapa, na rodovia do Talco, em Ponta Grossa, aqui nos Campos Gerais. O grupo exige mais rapidez no processo de regularização da área de mais de 650 hectares de terra, onde vivem desde 2003. Em 10 anos, essa é a 5ª vez que os membros do pré-assentamento fecham a estrada da Embrapa. 3h50 e hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, o que você pensa da justiça no Brasil. O Tiago Lucina Faria diz o seguinte: diferente daquela corrente marxista que acha que o direito é uma forma de opressão do mais fraco pelo mais forte, eu acredito sim que o direito é a arte do bom e do justo. Tem uma frase que eu li num livro do primeiro semestre, se não me engano foi dita por Hering, e que resume bem o que eu acho. Se algum dia encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. Muito bem. Parabéns, Thiago. Boa frase. E também está na escuta o Eric Ferreira pelo Twitter. Ele diz que está ouvindo a nossa programação e manda um abraço para o Ciro Júnior. Dado o abraço, viu, Ciro? Obrigado, Eric. O Glauco Silveira faz a seguinte pergunta com relação ao que nós demos aqui dos cachorros, a situação da Pandora, e ele pergunta: e sobre os cachorros atropelados no terminal do Auer? Ninguém mais fala sobre esse assunto? É verdade, Glauco. Uma boa lembrança, uma boa observação. Vamos cobrar, vamos provocar realmente a administração municipal para falar sobre esse assunto. Esses cães a Guarda Municipal não foi buscar lá, né? Ficou no meio da população, no meio dos ônibus, incomodando, e aconteceu o que aconteceu. Por que a Guarda Municipal não foi lá buscar? E tava faz tempo os cachorros lá, né? Agora buscar a Pandora foi rápido, né? Rapidinho. Aconteceu o que aconteceu, também não dá pra culpar apenas só o motorista por conta disso não, viu? É complicado, situação delicada. 3h51, agora vamos com as informações de Celso Brasil. A farra dos ministros da Dilma com os jatos da FAB, mesmo não tendo agenda oficial de suas pastas. Quando o governo não leva a sério o dinheiro público, gerado pelos nossos suados impostos, acontece isso. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi o campeão disparado entre as autoridades do governo no que mais requisitaram jatinhos da FAB, Força Aérea Brasileira. A maior parte de seus deslocamentos rumou para São Paulo, onde é cotado para disputar a eleição do governo do estado. Ele esteve a bordo das aeronaves oficiais 469 vezes, o que resultou em 746 horas no ar, atingindo a marca de cerca de 20 mil quilômetros voados. Esta é a média mensal do abuso de Padilha dentro do país. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, decolou 353 vezes a bordo da frota da aeronáutica, muitas vezes para destinos onde não teve compromissos de sua pasta. O titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, computou 317 viagens na esquadrilha Privé da FAB. 170 foram para Belo Horizonte, capital do estado, onde ele pretende disputar a eleição para governador em 2014. Numa atitude não menos abusiva, a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvati, chama a atenção porque 80% dos deslocamentos partiram ou rumaram para Florianópolis, onde ela mantém residência fixa. É para passar fins de semana. E muitos outros casos compõem essa farra. Todos os ministros estão deitando e rolando com os altos custos gerados por esta imoralidade. Eles voam cada dia mais alto. E nós nos afundamos cada vez mais. Segue daí, Luciana. Vida News. E agora vamos até Balsa Nova. As informações agora são de Glauco Silveira. Glauco Silveira, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. No próximo dia 15 de julho vão completar 3 anos desde que o município de Balsa Nova recebeu a viatura do programa Bombeiro Comunitário, em parceria com o governo do estado. Ainda no ano de 2010, foram qualificados agentes da Defesa Civil e funcionários municipais para atuarem como bombeiros.
O grande problema é que o programa ainda não está em funcionamento, como apurou o jornal da cidade de Campo Largo e Balsa Nova. Um posto localizado dentro do município iria agilizar os atendimentos emergenciais, garantindo maior segurança para a população. Enquanto o programa não é colocado em prática, viaturas e bombeiros do posto de Campo Largo precisam se deslocar até Balsa Nova para atender emergências, ocasionando perda de tempo até o início do atendimento, além de deixar a cidade de Campo Largo com menor reforço. Para implantar o posto de bombeiro comunitário PBC em um município, o Estado disponibiliza uma viatura de combate a incêndio, equipamentos básicos, treinamento e o financiamento para a construção do PBC. Por outro lado, o município precisa disponibilizar uma área central para que o posto seja construído, além de arcar com despesas de funcionários, viaturas e da instalação de água, luz e telefone. Há cerca de 3 anos foi firmada a parceria entre o município de Balsa Nova e o governo do estado. Porém, somente o estado arcou com suas obrigações, já que a cidade ainda não disponibilizou o local para que seja construído o posto bombeiro comunitário. Segundo informações do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, a Defesa Civil está fazendo um levantamento para saber como está a situação sobre o programa Bombeiro Comunitário, visto que na gestão anterior ele ainda não havia sido executado, mas ainda não possui informações concretas. Glauco Silveira, de Balsa Nova, para o Vida News. Vida News. 3 horas e 55 minutos. E o tempo passa e passa tão rápido, parece que não dá tempo da gente começar a dar todas as notícias. Você não acha isso, Léo? Quando vai. Vamos fácil. Agora a Pontal do Paraná, José Augusto Rodrigues. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde a todos. O teste seletivo de Pontal do Paraná teve provas realizadas na escola professora Anita Miró Vernalha, em Ipanema. 98 inscritos para 18 vagas imediatas e 50 para cadastro de reserva. Tiveram pelo menos 13 desistências. Gabarito deverá ser publicado ainda hoje no site da Prefeitura. Hoje pela manhã, a nossa reportagem conversou com o secretário de Educação, que fala agora aqui na Vida News. Muito bem, Luciana Pombo, vamos conversar com o secretário de Educação de Pontal do Paraná, professor Marcos Pacheco. Ele que fala sobre o teste seletivo realizado ontem aqui em Pontal do Paraná. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, José Augusto. Em relação a esse teste seletivo, qual a demanda, qual a contratação imediata, qual a finalidade? Então, na verdade, é para atender uma demanda que já desde o início do ano a gente verificou, pois já não temos ninguém do concurso público para ser chamado, e houve uma muito grande, né, na demanda dos CMEs, e é um objetivo essa ampliação, mesmo porque agora no dia 4 já foi promulgada uma lei do governo federal que nos obriga, né, a partir do ano que vem, a estar atendendo as crianças de 4 e 5 anos. E com isso nós tínhamos uma previsão de 10 contratações imediatas, mas elas já serão em 20, e com a abertura dos novos centros com certeza serão chamados as 40 ou até 50 pessoas que está a previsão para esse teste seletivo. O senhor falou em abertura de novos centros. Quantos são e onde estão localizados esses novos centros? Então, nós temos um novo centro que é um projeto do Pro Infância do governo federal, que é em Pontal do Sul, para 240 crianças, que só falta uma liberação de uma verba por parte do governo federal, por isso que ele não foi concluído ainda, e já a questão de mobília já está toda sendo licitada, visto que o governo já liberou o dinheiro da mobília, né? E então provavelmente esse centro tem a previsão para que logo após as férias de julho, que todos os CMEs têm essas férias de julho, esse CMEI já esteja funcionando. O outro seria o de Canoas. O outro seria o de Canoas, que era uma previsão também para iniciar neste mesmo período, mas agora estamos encontrando um problema na questão da construção, do modo que foi feita a construção, e ele, antes mesmo de iniciar, já estamos até acionando a empresa que fez o centro,
que há várias falhas técnicas e de construção e também já antes de iniciar precisa de uma nova reforma, e isso provavelmente deve atrasar a abertura do CEMEI de Canoas. Voltando ao teste seletivo, quantas pessoas serão contratadas de imediato? De imediato nós temos 18, mas como eu também tenho a necessidade de liberar algumas licenças prêmio solicitada por funcionários e que há 2 anos não tem essa liberação, eu devo chegar a umas 23 contratações imediatas. Tá aí, portanto, Luciana Pombo, conversamos aqui com o professor Marcos Pacheco, secretário de Educação de Pontal do Paraná. Segue daí. Vida News. E de Pontal do Paraná, agora vamos até Brasília. Paula Labussière. Cerca de 65 mil postos de saúde em todo o país iniciam nesta segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar 32 milhões de pessoas que integram os chamados grupos prioritários: gestantes, idosos com mais de 60 anos, crianças entre 6 meses e 2 anos, profissionais de saúde, índios, população carcerária e doentes crônicos. Este ano, mulheres no puerpério, período de até 45 dias após o parto, também vão receber a dose. Outra novidade é que pacientes com doenças crônicas podem ser imunizados nos postos de saúde e não apenas nos centros de referência. Basta apresentar uma prescrição médica no ato da imunização. A campanha vai até o dia 26 de abril. Serão distribuídas cerca de 43 milhões de doses. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina é segura e só é contraindicada para pessoas com alergia severa a uvo. De Brasília, Paula Labussière. Vida News. E fechando o Giro Nacional, agora Rogéria Taide. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi. Boa tarde, todo o pessoal aí da equipe Vida News. Nos passam notícias e informações mascaradas e não a verdade real dos fatos, Luciana. Precisamos exigir de uma forma legal o conhecimento da realidade através de uma mobilização social consciente, com ações concretas e efetivas, e exigir das autoridades uma auditoria da dívida pública, a fim de desmascarar o sistema da dívida e democratizar o conhecimento da realidade financeira no Brasil. Devemos começar criando núcleos, Luciana, de estudos para ativar as investigações que já estão no Ministério Público há 2 anos e até agora não sabemos de nada. Devemos rever a política monetária nacional e fiscal no Brasil para garantir melhor a distribuição de renda e de justiça social, pois o governo tem o dever de atender aos direitos humanos. O povo deve ter e exigir, Luciana, mais transparência e acesso à verdade. A mobilização do povo brasileiro deve ser feita de uma forma ordenada e não anárquica, ou seja, uma mobilização consciente, pois a luta é de todos nós. Afinal, todos têm que se sentir protagonistas nesse processo. Enquanto rolava a CPI do Cachoeira, lá no Congresso Nacional, onde estão os homens lá, se instaurou paralelamente, no mesmo Congresso, uma CPI da dívida pública. A imprensa não divulgou, ninguém divulgou nada e ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Não, ninguém falou, ninguém comentou, não fizeram nada. E agora, como é que fica? Luciana Pombo, 19 mil crianças morrem por dia no mundo devido ao custo financeiro da dívida. Essa fonte veio da Unicef, da ONU. 19 mil crianças morrem no mundo por dia, isso fora fome e outras coisas, né? Por causa da dívida pública, porque nós não sabemos também de nada, porque informam tudo mascarado para nós. É a famosa máscara da mediocridade. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. Esportes.
E vamos começar hoje com o Atlético Paranaense, até porque tem uma nota do Atlético muito triste, né, Ciro Júnior? Eu gostaria que você começasse hoje. Pois é, foi um ato lamentável. Nosso amigo, o repórter da CBN, Bruno Abdallah, foi agredido pelas costas por dirigentes da torcida organizada do Atlético, e ele está aqui na linha para conversar com a gente. Aqui. Então vamos conversar com ele. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem comigo. Agora com você parece que não muito, né? Como é que foi essa história, Bruno? Boa tarde, Luciana. Na verdade, a dor é maior por dentro do que propriamente no meu maxilar que foi atingido. Eu chegava na Equestádio Janguito Malucelli, acompanhado do meu chefe, meu coordenador de esportes aqui na CBN, o Paulo César Tima, e na descida das escadas da arquibancada, que dão acesso às cabines de imprensa do Equestádio, 2 torcedores da Fanáticos me cercaram, e um cidadão foi identificado como Luiz Felipe Menegatti Pereira. Por trás me deu 2 chutes à face, me desequilibrei, caí. E depois o meu chefe, o PC, acabou apartando a confusão, separando o princípio de briga que aconteceu na Equestádio Janguito Malucelli. Depois disso, fui encaminhado ao DEMAT, o Departamento da Polícia Civil, que cuida dos eventos esportivos em Curitiba, e o delegado Clóvis Galvão registrou um boletim de ocorrência devido ao que aconteceu. O torcedor foi preso na sua residência em Campo Magro, encaminhado ao DEMAT, acabei reconhecendo através de uma foto, e neste momento tem uma audiência marcada para o próximo dia 9 de maio para, claro, cobrar os devidos esclarecimentos e também tomar as atitudes cabíveis nessa situação. Bruno, o Luiz Felipe Pereira, essa pessoa que foi identificada e foi presa em casa, ele fazia parte da torcida organizada? Dá para dizer isso? Dá para dizer, e dá para provar, inclusive citando o fato de ele estar naquele momento no estádio, por volta da 1h da tarde, antes da abertura dos portões. Alguns torcedores das organizadas, não só do Atlético, mas do Curitiba e do Paraná, são liberados antes da abertura dos portões para o torcedor comum, para que instalem os materiais, no caso as bandeiras e também as faixas. Ele estava acompanhado de outros torcedores que são da organizada Os Fanáticos e acabou me agredindo. Esse fato dele, o fato dele estar naquele momento no estádio, mesmo sem a abertura dos portões, prova que ele é integrante da torcida organizada Os Fanáticos. Você pretende fazer algum tipo de comunicado junto a Fanáticos? Pretende conversar com os dirigentes? O que você pretende fazer, além de, lógico, punir através da justiça o rapaz? Olha, Luciana, tudo isso partiu porque eu sou um assíduo tuiteiro. Tuito bastante, inclusive exponho minhas opiniões. Na rádio eu informo, minha função é reportar, trazer a notícia. Mas eu não me privo de levar opiniões pessoais no meu Twitter. E acabei criticando uma certa postura da torcida em relação a xingamentos contra alguns jornalistas de Curitiba, e a partir disso virou represália. Comigo não tem conversa, eu não vou aceitar esse tipo de situação, até porque a presidência da torcida, através do Juliano Rodrigues do SUC, apoia o cidadão que me agrediu. Então eu não vou fazer nenhum tipo de comunicado, buscar nenhum tipo de acordo, porque para mim, com bandido, com marginal, não tem acordo, Luciano. Bom, eu quero só fazer aqui, até quero que você escute, eu quero fazer aqui um apelo para a população, porque ontem ainda um dirigente da torcida dos Fanáticos colocou lá no seu Facebook... Não foi no Facebook dele, ele colocou no grupo do Atlético Paranaense no Facebook. No grupo do Atlético Paranaense no Facebook, ele colocou lá, Bruno, que repórter desse tipo tinha que apanhar mesmo, ou seja, ele fez uma incitação absurda à violência. Foi isso, Ciro, você que viu? Ele falou que mandaram um print aqui para o nosso e-mail sobre isso, que depois esse mesmo diretor apagou o que ele escreveu. Ele falou o seguinte, o repórter assim tem que apanhar, e se não aprender vai apanhar de novo. Foram nessas palavras. Ou seja, um absurdo, uma incitação tremenda à violência. Eu quero pedir para você, ouvinte, se você tem isso gravado também, printado, para que você guarde, para que a gente possa mandar para o Bruno, né? Ele costuma realmente a fazer essas declarações e apagar depois, Luciano. Eu acho muito interessante, porque o cara que tem a condição de dar essa declaração sustente até o final. Deixa lá, nosso amigo. Eu também acho que se ele é homem para escrever, mantenha. Mantenha. Né? Aliás, ele vive dizendo por aí que é muito macho, então que seja macho mesmo e diga a público o que fez e o que pensa. E vem aqui falar, pode vir aqui falar. Aliás, os microfones da Vida News estão abertos para que ele fale isso. Deixa eu aproveitar, eu quero aproveitar que o Bruno está no ar comigo
amigo aqui está conosco. O Bruno é um grande amigo meu, a gente trabalhou junto na 91 Rock. O Bruno é uma grande revelação, até não é à toa que ganhou o prêmio da CEP ano passado como repórter revelação, aí uma das grandes revelações do nosso rádio, não só esportivo, mas de todo o rádio. Faz parte de uma geração que é um dos últimos radialistas formados com o coração e com a alma, né? Eu sempre costumo falar isso, o Bruno não é um jornalista, ele é radialista, é um cara que tem um rádio dentro do sangue dele. Eu quero me solidarizar aqui, como eu já falei nas redes sociais, já liguei, já conversei com ele, ele é meu particular amigo, e enquanto a gente estiver aqui, acho que os nossos outros companheiros das outras emissoras estiverem com a mente de maneira limpa e tranquila, a gente vai estar contigo, Bruno, vai estar te defendendo, e sabe que não está doendo por dentro só em você não, todo mundo aqui está se sentindo agredido também, e todo mundo vai te defender até o final, custe o que custar, porque medo dessa gente, pelo menos eu não tenho. Nem eu. Aliás, eu sou uma das maiores críticas do Atlético Paranaense, aliás, de alguns dirigentes. Bruno, pode contar com a gente, viu? Um grande abraço para você. Claro, Luciana, eu queria agradecer as palavras do Léo. Eu também queria dizer o seguinte: não fui só eu que acabou sendo ferido naquela situação, mas também a imprensa paranaense, porque todo mundo se solidarizou e conversou comigo, muitas pessoas, muitas manifestações de apoio. Hoje foi um dia assim, bem complicado, porque hoje eu senti que realmente caiu a ficha, entendeu? Então eu me sinto hoje muito chateado. Estou aqui neste momento na CBN trabalhando, produzindo CBN Sport. Então eu agradeço as palavras aqui, Léo, que é um amigo de longa data, foi uma pessoa que me ensinou muito no rádio esportivo, e fica também de alerta, né, para de repente as autoridades tomarem uma postura diferente, buscando tentar controlar esse tipo de situação. Eu tenho um jogo na quarta-feira, Atlético e Brasil de Pelotas. Não sei como vai estar o clima lá. Só sei que se de repente acontecer alguma coisa comigo, vai ter gente que vai ser responsabilizada. Luciana, com certeza. Um abraço ao Léo e também ao Ciro. E contem com a gente porque precisar. Bruno, só queria fazer uma última pergunta para você, amigo. Diga. Por exemplo, assim, essa atitude da diretoria do Atlético, com essa guerra ridícula que ele está fazendo com a imprensa, isso não está gerando para as cabeças fracas essa represália, querendo tirar até na porrada para defender entre eles, entre aspas, o que eles acreditam estão defendendo o Atlético? Olha, eu costumo utilizar o termo guerra santa, né? O que a diretoria do Atlético faz é uma guerra santa. Nem tão santa assim. Você impedir os profissionais de imprensa, os setoristas do Atlético de trabalhar, de entrevistar, de você acompanhar um treinamento no CT, isso já é uma atitude completamente lamentável. Mas eu não sei se tem ligação ou não, sabe? Eu até não acredito nessa possibilidade. Porém, é claro que, de repente, as posturas da diretoria em criticar qualquer matéria que vai de encontro aos interesses dela, acabam gerando também, de repente, alguma revolta em alguns torcedores que apoiam cegamente o presidente Marcelo Petralha e seu vice, o Márcio Lara. Então, eu até não acredito nessa possibilidade. Acho que a questão foi mais pessoal mesmo, porque eu critiquei a Fanáticos e vou continuar criticando enquanto apoiar esse tipo de papagaiada que está acontecendo no Atlético. Então eu não tenho como afirmar nada, mas sinceramente, esse tipo de postura, claro, tem um precedente muito grande e abre esse precedente para que de repente isso não volte a acontecer com outros profissionais que de repente possam até criticar ou fazer uma matéria, jornalistas que façam matérias que vão de encontro aos interesses da diretoria. Se toda matéria for negativa, o jornalista ou o repórter for agredido, aí o mundo está perdido, acaba-se com o futebol e vamos todo mundo tocar a vida. Então, realmente, eu estou bastante revoltado, bastante perturbado com a situação, na verdade. E tem o jogo na quarta-feira. Na verdade, estou tenso para ir para esse jogo. Ok, obrigada, viu, Bruno? Um grande abraço para você. Pode ter certeza que nada vai acontecer, viu? Porque se acontecer, eles já sabem que vão ser responsabilizados. Exatamente, Luciano. Um abraço para o Léo e também para o Ciro. E, aliás, estou aguardando o churrasco que o Léo havia prometido. Opa, eu também quero churrasco. Vamos lá. Um abração, Bruno, até. Um abraço, até. Nós falamos com o Bruno Abdala. Bom, rapidamente, então, as últimas informações do Atlético. Então vamos bem rapidinho, né, Luciano? Nosso tempo já acabou, então vamos rapidinho. Então o Atlético ganhou do J. Malucelli, 2 destaques fantásticos, Douglas Coutinho, como sempre, fazendo gol. Goleiro Santos salvando o Atlético no meio do segundo tempo, defendendo um pênalti. São 2 super talentos, 2
dois pratas da casa, duas revelações que vão estar no time principal do Atlético. O destaque negativo foi o público, decepcionante, menos de 1.000 pagantes num jogo de decisão de líder do segundo turno. Ou seja, muita coisa vai acontecer. Agora, o principal ponto é agora onde vai jogar o Atlético no Atletiba, né? O Wilson já deu nota dizendo que ele libera a curva, 17 mil lugares para o Atlético poder mandar, entre aspas, o Atletiba no Couto Pereira, né? Tá complicada a situação do Atlético. O Atlético hoje era o último dia para ele falar para a federação onde ia mandar, resolveu mandar no Couto Pereira sem avisar o Coritiba, né? São coisas que só acontecem, parece, com o Atlético, né? É verdade. Bom, triste a gente saber que de novo isso está acontecendo com o Atlético, porque não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Coritiba, Léo. Time do Coritiba que jogou no sábado, ganhou de 6-0 do time do Rio Branco. Foi uma partida em que parece que o Coritiba se encontrou novamente, né, dentro de campo, conseguiu conversar entre os jogadores ali no termo da bola, se encontraram, conseguiram realizar uma partida bacana, excelente pelo resultado, Alex aparecendo bem e é agora o atual artilheiro do Campeonato Paranaense com 12 gols, o veterano Alex. Eu quero aproveitar o espaço aqui do horário que a gente tem para falar do Coritiba para passar a tabela de classificação, que nesse momento é o que mais interessa, né? O Atlético é o primeiro com 23 pontos, o Londrina é o segundo com 22 e o Coritiba é o terceiro com 18 pontos. Os três ainda têm condições matemáticas, ambos, de serem campeões desse segundo turno. O mais improvável é o Coxa conseguir ser o campeão desse segundo turno. Temos aí um enfrentamento direto entre Coritiba e Londrina e Coritiba e Atlético. Ou seja, são os dois jogos importantes de 6 pontos. Exatamente, os dois últimos jogos. Então desenha-se aí uma reta final de segundo turno muito interessante com essa pontuação de ambos e muita coisa pode acontecer. Paraná Clube, Ciro. Então, o Paraná aqui jogou com o time reserva contra o Arapongas, um time só com 2 titulares, o resto só o Alex Alves e o Gilton de titulares, o resto todos reservas. Goleiro Marcos, eu sou fã do Marcos, eu acompanhei quando eu trabalhava na Rádio Paraná, Rádio Clube B2, eu acompanhava o dia a dia do Paraná Clube, eu via lá o Marcos, que era o ídolo, é meu ídolo também. Ele fechou o gol, ele foi o melhor jogador da partida de ontem contra o Arapongas. O Arapongas, aquele time bem armado, o Lio Evaristo, empatou 0-0, não foi de todo mal, foi um jogo para aquela piazadinha que não tá jogando, marcar presença e fazer um belo espetáculo no jogo, né? Hoje folga na Vila Capanema, amanhã, 2h30 da tarde, aquele treino tático, já início de trabalhos para o final de semana contra o Cianorte. Ok. Rapidinho, então, só o Bernardo Fernandes, ele é nosso ouvinte lá de Belo Horizonte, ele diz o seguinte: Luciana, o Cruzeiro Esporte Clube, ele torce para o Atlético Paranaense e para o Cruzeiro, diz que contratou o zagueiro Dedé do Vasco e ele pede pra gente divulgar, está divulgado, Bernardo. Excelente zagueiro, diga-se de passagem. Boa contratação, né? Vai se o Vasco começa a pagar as contas aí, salário de jogador atrasado, jogador comprado que não foi pago, né? Eu só queria mandar, eu não sou o Valmir Gomes, mas eu queria mandar 2 abraços. Manda. O primeiro pro Thiago Sevin Lucina, que ele pediu, pelo amor de Deus, manda um abraço, ele é muito gente boa, um abraço pra você, Thiago. Um beijão pra você, Thiago, também, vou aproveitar. E hoje eu não posso deixar de fugir, é o aniversário do meu filho mais novo, faz 4 anos de idade, o Ciro Vinícius, que já recebi mensagem que está ouvindo o programa. Ai, tá que gracinha, feliz. Parabéns, Ciro Vinícius. Então, um abraço, Ciro Vinícius. 4 aninhos. Papai te ama. Que fofo. E Fernando de Proença também está ouvindo o Vida News. 4h17. Vida News. Crônicas. O homem de caráter firme é difícil ter, mas tem. Ele é consciencioso. Ele tem propósitos elevados. Objetivos claros, ele coloca os seus princípios morais, tutelando os seus sentimentos e não tem medo. Ele não tem medo de suas palavras, de suas ações, do que ele escreve. Ele nunca teme o mal, uma vez que exercita com convicção a fé inabalável em Deus. Existe no momento de caráter o respeito e a dignidade. Ele não perde nunca a calma, nem tampouco demonstra ira no trabalho com o seu semelhante. Ele é sempre simples, ele é sincero e enérgico, sem ferir suscetibilidades. Ele é importante ressaltar que o homem de caráter administra o seu cotidiano com muita disposição, procurando sempre com firmeza a verdade, o bom senso e a energia.
Ele não busca de aperfeiçoamento um crescimento sem destino, um crescimento à toa, sem rumo. Ele busca o verdadeiro crescimento. É profundamente respeitoso com a história consagrada dos seus antepassados e digno e compreensível com os acontecimentos do mundo contemporâneo. Não devemos nunca esquecer que o respeito à dignidade da pessoa são alimentos fundamentais e indispensáveis ao processo da paz social e do equilíbrio social, individual e coletivo. O respeito ao próximo, o respeito às nossas crianças, o respeito aos seres humanos, fortalece o caráter do homem. São as crianças que trarão e farão um mundo melhor, mudarão este mundo, não sei daqui quantas gerações, mas são elas. Mudando o nosso currículo escolar educativo. Nos tornarão os guerreiros e guerreiras na democracia individual e social, cuja bandeira é a bandeira da coragem e da paz. Onde é que está o brasileiro corajoso? Onde é que estão os brasileiros que lutem por esse país? Onde é que estão os brasileiros que lutem pela pátria com dignidade e em respeito à nossa bandeira nacional? E onde é que estão os brasileiros que respeitem o próximo e aprender a respeitar-se a si mesmo, vencendo as mágoas, vencendo os rancores que o materialismo ao longo de sua história molda em nossas almas e fere muitos e muitos corações. Mas a fé, a coragem e o caráter desfazerá essa escuridão materialista. Devemos andar na sombra e na luz e na sombra, mas jamais na escuridão materialista. E quem tem fé, ela nos trará a luz. Respeito a si mesmo e ao próximo é o respeito à vida. Vamos que vamos, né? E vamos que vamos, minha gente querida. Obrigado pela audiência de todos vocês do Vida News. Boa tarde, minha amiga Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi e toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. Muito boa tarde, Rogério Ataíde. Rapidamente aqui, fale um número para mim até 10. O número é 8. Número 8, Gabriele Estival Brito foi quem ganhou hoje o kit gospel. Isso. Valeu, então. E mais um quilo de tomate também é uma promoção nova que nós estamos fazendo na rádio, né? Não, por favor. Muito caro. Muito caro, não. É o prêmio do mês esse. Chega. Tá valendo nesse mês de abril 1 quilo de tomate para você, gente. Um grande abraço, Léo. Boa tarde para você e para todos os ouvintes do Vida News. Valeu. Até amanhã, se Deus quiser.